Boa noite, gente. Vou começar mais uma... Não vou falar que é aula porque a gente não tem condições de dar muitas aulas, não. O que nós fizemos aqui? Por que nós estamos aqui? Silvia nos convidou para colaborar com essas aulas. E aí a gente tem sempre que fazer uma coisa que nós aprendemos, né? O Paulo dizia assim para a gente: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E não se pode negar o convite de um amigo, né? Quando ele faz um convite, a gente tem que aceitar. Então, primeira coisa, pedir para vocês muita paciência, porque eu não sou médico, mas a gente vai fazer uma viagem bem legal aqui hoje. Quero que vocês possam desfrutar desse capítulo 5, mas vai ser um pouco mais do que o capítulo 5, vocês vão perceber. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de um estudo de um livro, eu acho que é legal saber... Vocês estão lendo o livro? Estão acompanhando? E aí, o que estão achando do livro? Já tinham lido? Já tinham... Eu, por exemplo, estou lendo o capítulo 5. Está lendo agora o capítulo 5, né? Tem uma coisa que é muito legal a gente ter esses ciclos de palestras, sobretudo sobre André Luiz, e eu acabei descobrindo muito agora, que é: cada vez que você ler um texto de André Luiz, e sejam quantas vezes forem, você vai descobrir coisas diferentes. E eu descobri uma outra coisa muito legal que eu recomendo a todos: leiam em diferentes fases da vida. Porque a gente teve a coleção de André Luiz, era quase que um imperativo obrigatório estudar nas aulas de evangelização aqui em cima. Então nós fizemos, começando por Nosso Lar, e fomos seguindo. E ler aos 13, 14 anos é muito diferente de voltar a ler aos 30, de voltar a ler aos 40, e tenho certeza que daqui a 5, 10, 15 anos, quando eu ler, quando a gente puder ter a chance de estudar de novo, a percepção vai ser outra. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito pertinente quando se fala de André Luiz. Nós estamos falando aqui de um livro que eu procurei aqui a data, acabei não achando. Se alguém tiver a data de cabeça, me ajuda. Mas a gente deve estar falando de um livro de mais ou menos... Não, está aqui, ó. É um livro de 63. E tem uma coisa super interessante quando se fala nas revelações da espiritualidade. É um livro de 1963, mas quando a gente for avançando aqui pelos tópicos, é muito atual. Serviria para hoje. E o que a gente tentou fazer é buscar os ensinamentos que vieram naquela época. Eles fazem sentido hoje? Nós mudamos, nós evoluímos, nós aprendemos algumas coisas que o livro trazia como necessidades de ajuste. Para onde nós caminhamos? O que nós hoje temos de um retrato mais fidedigno do livro, né? Eu perguntei quem estava lendo porque vou dar uma canja para quem não leu. A gente vai começar recapitulando o livro. Então vamos lá. Vamos por aqui. Tá indo? Pronto. Bom, para a gente então recordar o livro, vamos começar pela prece que Emmanuel coloca logo na abertura do livro, e algo que também é muito interessante a gente entender na mediunidade do Chico e, sobretudo, na responsabilidade de Emmanuel sobre toda a larva literária que Chico trouxe. Emmanuel sempre autorizou e sempre validou qualquer obra que viesse a ser publicada pela mediunidade do Chico. Então, a preocupação de Emmanuel em acompanhar os livros de André Luiz, ele se apresenta para o Chico e fala que um médico iria escrever através dele com as suas percepções, com as suas recordações que ele tinha das suas experiências no plano espiritual. E esse nosso passo aqui com Emmanuel vai nos refletir algumas coisas.
ele coloca lá que quando se fala do sexo e destino, a gente tem um equilíbrio a ser buscado. As amargas realidades da qual a grande maioria da humanidade está colocada, entretanto, a própria função preliminar do sexo nos coloca diante de uma necessidade da esperança da própria vida. Então, Deus nos coloca diante disso para que a gente possa conseguir o equilíbrio entre a nossa necessidade, entre os nossos impulsos, os nossos desejos. E diz mais, que a luta que vem no mundo, e aí eu trouxe isso para a gente imaginar se nós vivemos hoje diferente disso, é uma luta ferrenha entre o materialismo que coloca a liberdade a todo custo, a potencialidade da realização, da autorrealização, versus a religião, as religiões que muitas vezes são capazes de causar verdadeiras enfermidades mentais por tolir a energia sexual, por tolir algo que é inerente ao ser. Então essa dualidade, ela continua muito presente nos nossos dias. Basta a gente olhar o que acontece quando essa conquista pela condição de se vivenciar a energia sexual de uma maneira equilibrada, ela é imposta e não conquistada. E aí eles nos traz que a doutrina espírita entende que o sexo é um legado sublime, que ele deve ser sim vivenciado, que ele deve ser sim estudado, que ele deve ser sim discutido. Por que nós estamos aqui hoje nesse grupo estudando esse livro? O que isso vai trazer para as nossas atitudes, os nossos pensamentos aqui para frente? É importante que tire-se o véu, que tire-se o tabu disso, para que a gente possa entender como fazer disso. E ele coloca a importância dessa energia, da relação do amor, tendo no lar o grande centro dessa energia edificante que pode ser constituída. O amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência. Esse é o ponto no qual a gente deve aproveitar todo esse ano de estudo, e eu diria assim, a cada nova aula, que a gente possa voltar e pensar, e aí, o que eu refleti? O que eu avancei? O que eu estou recolhendo do livro? Porque o que se coloca aqui é que ninguém, em tempo algum, vai avançar com relação à própria questão, tanto do amor quanto do sexo, sem criar vínculos e sem se responsabilizar por ele. E aí, o que a gente fez foi tentar refletir um pouco mais, trazendo um pouco mais de conteúdo de outras literaturas que pudessem complementar o estudo do livro. Afinal de contas, a gente não podia vir até aqui e só fazer a leitura do livro com vocês, mas onde mais a gente pode conectar? E Emmanuel é brilhante. Quem não conhece, conheça o livro Vida e Sexo de Emmanuel e vocês vão entender por que ele faz o prefácio do livro Sexo e Destino de André Luiz. E ele coloca para a gente algo muito importante logo na abertura do livro. Não a proibição, mas a educação. Não a abstinência imposta, mas o emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não a indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. O que ele nos convida a refletir aqui? Ele nos convida a refletir que não adianta correr do aprendizado que a evolução com relação ao amor e ao sexo nos coloca diante dela. Ou aprende e evolui, ou então qualquer uma das opções que a gente venha fazer é voltar, aprender e reaprender e assim por diante. Então quando ele coloca não a abstinência imposta, mas o emprego digno, é para que a gente possa entender o quanto essas forças são importantes, nos equilibram, nos complementam, trazem sentido para a nossa vida. Entretanto, precisamos usar do livre-arbítrio
usar dos conhecimentos morais para que ela possa ter emprego digno. E aí, avançando um pouco mais o livro, a gente tem um primeiro relato, que é um relato de divagações que tem ali André Luiz a respeito do próprio desencarne. E eu trouxe aqui para a gente poder também aproveitar um livro que está se falando de uma intrigada relação entre tantos espíritos, mas André Luiz nos convida a algumas coisas importantes, que é exatamente a questão do desencarne, dizendo que sim, desencarnar nos coloca diante de difíceis processos de uma reflexão e por muitas vezes processos obsessivos. Alguns ficam muito presos a sensações físicas. E isso é diferente para cada um deles, para cada um dos espíritos, para cada um de nós quando nós desencarnamos. O que a gente pode recolher daqui? Que a gente possa fazer das nossas vidas cada vez mais uma conquista para a nossa paz e a nossa redenção quando desencarnarmos. Essas diferentes graduações são construções feitas no dia a dia, são construções feitas com as nossas escolhas, inclusive em torno do amor, em torno do sexo. Os conflitos são terríveis e às vezes fazem com que a gente possa passar um período que inclusive André Luiz passou, de um profundo arrependimento, de uma profunda revolta. A grande maioria, pouco a pouco, e isso não tem uma regra, não tem um período, não tem uma receita que se possa fazer, vai se adaptando a essa vida espiritual. E aí a gente trouxe, para a gente lembrar disso, uma frase que a doutora Marlene fala no artigo que ela escreveu para o Grupo Espírita Batuíra em Portugal, que é: morrer é fácil, desencarnar é difícil, às vezes até extremamente difícil. Aproveitemos para construir todos os dias a mais serena passagem para o nosso desencarne. A conquista mais importante, e aí a gente não tem como dizer isso, puxa, eu vou começar a me preparar quando eu tiver na idade mais avançada, mais velho, na terceira idade, seja lá o que for. Quem sabe a hora do desencarne? Quem sabe o quanto é próximo esse momento? Por isso, estarmos preparados todos os dias não significa não termos responsabilidades, não significa não termos afeto, ligação com aqueles que aqui nós deixamos, mas significa não criarmos vínculos que nos aprisionem, que nos façam sofrer quando lá desencarnarmos. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia, que a gente pudesse ter uma conta bancária todos os dias, ao deitarmos, que ela tivesse com um saldo, se não positivo, que eu acho difícil a gente imaginar que somos capazes de ter o saldo positivo, vamos deixar no 0 a 0, sem acumularmos mais coisas, sem nos vincularmos a situações difíceis, sem magoarmos, sem nos apegarmos excessivamente a algo, porque esse apego, como Pedro Neves, que vocês viram lá, ele coloca, o faz sofrer. E o faz sofrer de uma maneira que ele... Aí quando eu pensei assim em Pedro Neves, eu falei assim, meu Deus do céu, ele está passando por esse conflito, ele está passando por essa situação de estar retornando ao lar para poder atender a filha, ele tem os pensamentos em relação aos próprios outros 2 filhos que não dão a mínima para ele, a esposa que desencarnou numa situação difícil, e ele está passando por esse conflito. A gente vê ao longo do livro, às vezes até por revolta. Aí a gente pode pensar o seguinte, e olhem, é um servidor do Ministério do Auxílio. E olha, foi um advogado, até que tudo que a gente pôde observar lá, lúcido, coerente, honesto, e está sofrendo assim. Está trabalhando. Ele era um dos servidores do Ministério do Auxílio, com longa carga de trabalho,
com grandes compromissos já realizados, mas diante do embate de encontrar a sua família, de encontrar os seus parentes, ele se desesperou, ele sofre, ele já está trabalhando, ele já tem uma ficha corrida de entregue ao Cristo, de coisas que ele está realizando, mas ele está sofrendo. Ele apresentava-se então bastante intenso esse sofrimento, desencantado por conta daquilo que ele viu na sua constituição familiar. E aí, rememoremos mais uma coisa e não nos esquecemos: ninguém é capaz de ser feliz sozinho. Simplesmente elegermos as nossas escolhas, simplesmente elegermos os nossos serviços, os nossos compromissos e relegarmos a nossa família, aquele que nós amamos, à própria sorte, a conta vai vir depois. Não estamos dizendo que nós precisamos convencer, obrigar, mas nos preocuparmos com aqueles que amamos, porque um dia, quando nos reencontramos e vemos aquelas pessoas, muitas vezes com escolhas difíceis, muitas vezes excessivamente apegadas à matéria, quantos casos de espíritos na própria obra de André Luiz que desencarnam deixando fortunas na terra, que são motivo de sofrimento, discórdia, para não dizer de morte, para os seus descendentes aqui. Então, essa construção, ela precisa ser uma construção pluralista, coletiva. Eu estou buscando a minha evolução moral, mas eu quero que aqueles que estão junto de mim, aqueles com quais eu convivo, quem sabe há dezenas, centenas de encarnações, também venham comigo, também possam fazer parte dessa minha conquista. Ele fala um pouco da esposa que casou-se novamente, e aí uma questão bastante difícil: como será que ele lidou com esse novo casamento da esposa? Foi fácil? Não foi fácil? Como que ele pôde lidar com isso? Fala desses 3 filhos que pouco tinham relações com ele, e fala dos laços que a gente vai ver que sustenta todo o livro daqui para frente, que são os laços de amor profundo daquela que nunca o esqueceu, que era a Beatriz, que estava passando por um momento difícil numa situação terminal. E aí vem mais uma reflexão: como será que ficam os laços afetivos quando a desencarnação separa os seres que se amam? Imaginem a situação em que vocês hoje, pessoas que muito amam, vocês deixam um marido, uma esposa, um namorado, um noivo, seja lá o que for, um filho. Qual é o caminho para que isso aconteça? O que deve ser feito para que essa situação, que ela é imperativa para todos nós? Sim, todos nós vamos desencarnar. Sim, a distância, a diferença entre planos será algo que vai ser vivenciado por cada um de nós. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de algumas coisas para a gente poder refletir. Imaginem um jovem que morreu aos 21 anos, na flor da sua idade, esportista, num afogamento no rio. Uma morte trágica, uma morte bastante dura, em que naturalmente não houve nenhum preparo do espírito e nem tão quanto dos seus familiares para vivenciar isso. Como será que ele lidou com a relação com aquela noiva? Tantos esportes praticamos no corpo físico: a resistência a remos, a agilidade no futebol, a força no salto, a energia nas corridas a pé. Entretanto, agora reconheço que estou aprendendo um esporte mais importante, o esporte da renúncia, no qual devo entender que você é uma valorosa menina de Deus e não propriamente minha. Por que a gente trouxe isso para dividir com vocês? Porque o amor, o próprio sexo, cria às vezes situações doentias de posse. Cria situações em que esse desapego, que um dia vai ter que acontecer, vai doer, vai ser difícil, vai nos proporcionar momentos em que nós vamos passar muito tempo para tentar nos desvincularmos desse processo. E o que a gente pode dizer então? Ninguém está dizendo aqui que tem receita fácil, mas imagine a cena
Imaginem-se no quadro de um homem que tem uma mulher e 3 filhas que viajam ao interior de São Paulo e de repente num acidente de carro ele perde não só a mulher, mas a família inteira. Num acidente de carro. Não deve ser fácil pensar nisso, em que tantos planos ali eram feitos, em que eles estavam acompanhando o crescimento de suas filhas. Esse é o caso do Henrique Pinto. E o Henrique precisou de uma mensagem da sua esposa, Laura Maria, que o liberasse para a continuidade de sua vida. Que dissesse para ele: a vida continua. E ela diz a ele assim: querido Henrique, você sabe que eu não entregaria você a ninguém, no sentido de me substituir junto ao seu coração de esposo dedicado e amigo. Entretanto, neste outro lado da vida é impossível que nosso amor deixe de ser o amor verdadeiro, e o amor que pede forças para afirmar-lhe que, depois do aguaceiro de pranto, outras alvoradas surgirão. Você está moço e não nascei para uma vida de experimentações e desequilíbrios. Através da mediunidade de Chico Xavier, Henrique recebeu essa mensagem, e esse acidente aconteceu em 1982, onde ele perdeu a família inteira num acidente de carro. Demorou 5 anos para que ele pudesse ter um novo relacionamento, e ele depois diz que agora a nova esposa, Matilda, e a filhinha, Mariana, nascida 5 anos depois do acidente, dão sentido à vida dele. É importante criarmos relações com independência dos seres, com independência dos sentimentos. Isso não quer dizer desvinculação e nem tão quanto quer dizer desinteresse, mas quer dizer que não somos egoístas e que estamos caminhando entendendo que aqui estamos por pouco tempo e que um dia esse amor verdadeiro se transformará em outra coisa, em outros tipos de ligações, muito mais sublime, muito mais etéreo. E a Beatriz? A Beatriz estava num momento difícil, se lembrava muito do pai, a preocupação com o marido e os filhos era excessiva naquele momento que ela sentia se aproximar dos momentos derradeiros de sua vida. A gente encontra ali algo muito importante, que é a presença dos enfermeiros espirituais, Amaro e Félix, momentos em que a gente encontra algo muito importante para nos lembrarmos também, que é a presença espiritual no leito de dor. Não estamos desamparados, não estamos sós, estamos muito vinculados, e Amaro estava ali diuturnamente ao lado de Beatriz, para prestar a ela todos os socorros. E algo que também a gente deve se lembrar, sempre que nós adentrarmos num quadro em que nós temos alguém sofrendo, em que nós temos alguém num leito de dor, ali está sendo realizado um tratamento espiritual através do passe. Ali existem equipes que estão atendendo aquele paciente. A Marina, que tem aí um papel muito importante, é aquela enfermeira improvisada, muitas vezes desinteressada, a sua cabeça vagando, as lembranças das suas atividades na noite, os seus encontros, pensamentos divididos entre 2 homens, né? E algo aqui que a gente trouxe para também nos lembrarmos, que diz respeito a um avanço que acreditamos que ainda vai acontecer. Quando André Luiz nos fala, a medicina terrestre no futuro, para atender a eficácia ao doente, examinar-lhe-á com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Por que eu trouxe isso? Daqui a 35 minutos vai se iniciar uma tarefa de passe aqui. Quem são os membros da equipe que vão atender aqueles que aqui buscam socorro? Somos nós. E essa integração com a espiritualidade, para que essa entrega fluídica de recuperação, de saúde, de tratamento, é muito importante, de que algo que a gente também aprendeu com os nossos queridos Paulo e doutora, que diziam: se não ajudo, pelo menos não atrapalho. Então,
é importante que a gente saiba que até no plano espiritual, a equipe que está envolvendo, ela é necessária de ser suplantada para que os recursos possam chegar aos doentes. E no futuro, imaginem que as equipes médicas de socorro imediato, às vezes de tratamentos mais longos, serão tratadas, serão acolhidas para que o tratamento possa ser mais eficaz. E aí a gente encontra então um pouco do Neves, né? Que encontra a Marina e o Nemésio entrelaçados, e aqui é onde a gente ficou bastante impressionado para dizer o seguinte: puxa vida, ele já estava trabalhando, ele já tinha uma certa conquista espiritual, mas a cólera bate a porta. Como é que a gente se portaria entrando no nosso lar e vendo alguém que nós tanto amamos com outra pessoa, vendo alguém que nós tanto amamos entregue a uma situação que a gente não gostaria? E o Nemésio, aparentemente dedicado à sua esposa, buscando sempre aquela preocupação, demonstra pela Marina uma afeição, e Neves e André avançavam naquele quadro que vocês devem se lembrar do capítulo 3 e 4, e colocam uma frase muito importante aqui: acompanhavam pré-julgando-lhes com as nossas próprias experiências inferiores. E olha só, isso é para a gente refletir. Às vezes a gente se coloca à distância de uma situação. Olha, eu não vou interferir, mas também não vou ajudar. E estou aqui no meu canto julgando aquele que está fazendo alguma coisa. Olha, eu não faria assim, está fazendo errado, olha, vai dar problema. E no caso daquela situação, vejam que os pensamentos de André Luiz e Neves vimos-nos obrigados a reconhecer que nossa expectativa maliciosa, aliada à censura, estabelecia correntes mentais estimulantes de turbação psíquica, partindo de nós, lhes agravava o apetite sexual. Aquela atitude de colocar o dedo em riste, de julgar o que estava acontecendo ali, gerava uma maior excitação daqueles dois companheiros que ali estavam. Ou seja, o pensamento de julgar, o pensamento de colocar algo da qual a gente não tem condições de saber as verdadeiras razões que ali estavam, ao invés da gente se isentar da situação, nós colocamos mais lenha na fogueira. O que acontece com os nossos pensamentos quando nos detemos nos defeitos ou nas faltas dos outros? Ainda bem que tem Emmanuel, que nos traz o que a gente sempre chamou do pequeno grande livro. Esse é um outro livro que quem não leu, leia todos os dias. Esse é um livro muito pequeno no seu tamanho, no seu volume, mas tem informações lá para ler e reler e aprender pela vida toda. E Emmanuel nos coloca: quando nos detemos nos defeitos na falha dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que se constituem, pondo-se na nossa imaginação a digerir uma espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo veículo de manifestação que o assimilara, fazendo ou pelo corpo carnal dos homens, ou também pelo corpo perispiritual de quem nos servimos depois da morte. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade relata a sombra maior. É bem sério isso. Toda vez em que nós estivermos lançando pensamento, julgando, punindo alguém, nós estamos alimentando as nossas próprias sombras e causando males ao nosso corpo físico e posteriormente ao nosso corpo espiritual. Deter-nos no julgamento, deter-nos na maledicência, nos adoece. E a gente avançando um pouco mais,
sobre as situações em que ali aconteciam, as dúvidas de Marina, que remoía as sensações entre aquela sensação de até mesmo um pouco de culpa, como que ela traiu Nemésio com a sua sedução, o que isso estava potencializando na sua alma, aquele amor com aquele rapaz mais novo. E aí ela não sabia evidentemente como expressar isso, e o Nemésio via ela chorar e tentava consolar com essas questões. O Nemésio coloca-se como um homem, que André Luiz coloca-se como um homem positivamente vulgar. Eu confesso que eu li essa frase muitas vezes. Falei assim, meu Deus do céu, positivamente vulgar. Tem alguma coisa boa ali. Tem alguma coisa que André Luiz enxergou quando ele faz uma análise mais profunda, mas ele ainda transita numa vulgaridade material, algo bastante, talvez, comum para a grande maioria de nós, né? Alterava-se a pressão dos equilíbrios de quem está à beira de uma crise de violência. E aí a gente encontra também, só para relembrar nessa breve recordação, a presença de Félix. Eu trouxe aqui de Félix alguma sensação muito presente que eu gostaria de dividir com vocês sempre que estiverem numa sensação de uma prece, de uma meditação, de um passe. A sensação que nós temos ao sermos amparados, ao sermos tratados, acolhidos por benfeitores, é muito similar a essa sensação que André Luiz coloca aqui. Uma sensação de segurança do pai e o carinho da mãe que jamais esquecera. Os espíritos benfeitores são muito carinhosos. A energia que eles trazem modifica o ambiente. Não fazem estardalhaço. Não fazem situações para serem notados, porque a sua própria vibração transforma o ambiente. Isso é algo para a gente sentir, porque cada vez que a gente percebe isso e se conecta, nós vamos aproveitar muito mais aquela experiência. E aqui, lembrando um pouquinho da situação de passe, a gente vê aquelas colocações dos raios ultra curtos que são próprios de espíritos de luz. Quando Félix chega, como um raio ultra curto, ele faz com que André Luiz e Neves mudem o seu pensamento de direção. Saem daquele momento de uma expectativa maliciosa, o julgamento, e vão para uma outra faixa vibratória. E coloca então para André Luiz a se colocar a pensar, e se eu estivesse no lugar do Nemésio, eu agiria melhor? E ele coloca então que a gente pode encontrar também em Vida e Sexo, quando Emmanuel nos diz que os lances adversos de aventuras poligâmicas, das quais constituíram grande parte da evolução da humanidade, avança com o homem ensinamento em ensinamento para a sua própria instalação da monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda é impelido naturalmente a carregar o fardo de estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, que lhe enxameiam no sentimento, reclamando educação e sublimação. Aqui está escrito reclamando abstinência e punição. Esta é a maneira com que os Espíritos nos ensinam. Sim, somos tão imperfeitos como Nemésio. Sim, trazemos uma herança que ela não é própria só do Nemésio, é para cada um de nós, que precisamos lutar com isso todos os dias para sermos melhores, nos educando. E aí André Luiz fala então que ele começa a enxergar ali naquele fiel e atribulado chefe da casa novos sentimentos, percebendo o verdadeiro irmão que cabia entender e respeitar. E aí começa a se vivenciar então uma nova percepção daquele ambiente, numa verdadeira metamorfose espiritual. Guardem a palavra metamorfose espiritual, que ela é possível acontecer em momentos de cólera, em momentos de embates no nosso lar, em dificuldades íntimas, mudar o pensamento, mudar a direção do pensamento para que haja a transformação. E aí chegamos ao capítulo 5, então, né? Aqui a gente traz como primeira reflexão os passes aplicados por Félix
em todo o campo circulatório. Félix veio trazer a André Luiz e Neves a notícia de que ali estava um irmão doente, que é merecedor de tratamento, que não deve ser julgado pelos seus atos, mas que ele precisa de um acolhimento. E aí a gente traz outra reflexão também para estarmos atentos nas tarefas de passes, nas tarefas de atendimento espiritual. Nós não temos a menor ideia dos equipamentos, das condições que os espíritos têm para trazer diagnósticos. Vejam, através de diminutos aparelhos de oclusação, ele faz um diagnóstico de arteriosclerose cerebral. Félix mostrava longa experiência médica e tinha ali um risco de ruptura de algum vaso, alguma coisa que pudesse trazer isso. E aqui a gente traz também a questão de pensamento e vida, que nos diz o seguinte: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Por que nós trouxemos isso? Não tenhamos dúvidas de que aquele quadro que chegava no momento limítrofe para o próprio Nemésio, ao risco de uma ruptura que pudesse causar um acidente vascular, algo do gênero, também era potencializado pela maneira em que ele levava a sua vida mental, pela maneira com a qual ele estava fazendo as suas escolhas, aquele momento de dúvida, aquele momento entre cuidar da esposa, não abandoná-la, porque de fato ele não abandonou, mas já entrega uma situação nova, de um novo amor, de uma nova relação que ele queria criar. Essa dualidade, esses pensamentos poderiam potencializar as suas doenças. Entretanto, se estivéssemos ali diante de alguém que tinha sim as suas dificuldades, tinha sim os seus desejos, tinha sim as suas condições, mas que estivesse com processos mentais diferentes, provavelmente o quadro da doença, segundo diz Emmanuel, poderia ser amenizado. Contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior o médico não ergue-se apenas ao pedestal da cultura acadêmica, qual frequentemente entre os homens, mas sim com qualidades morais que lhe confiram valor, ponderação e humildade, devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem grandeza de caráter e pureza do coração. Nós trouxemos isso de Evolução em Dois Mundos porque aqui nós enxergamos Félix. Precisa ser um espírito que traz essa humildade, essa evolução moral que fosse capaz de atender Nemésio ali doente. Isso é característica de espírito que tenha conquistado essa evolução. Nemésio rememorou os pequenos sintomas do escritório, aquelas sensações que ele já tinha conversado com um amigo que pensava para ele, então, olha, vai fazer um exame, você teve um desmaio, isso não é comum, é melhor você dar uma olhada nisso. E aí eu olhei isso aqui e também lembrei de uma outra coisa. Como que a gente lida com a intuição e com o nosso cuidado com a nossa saúde? Nemésio de cara falou assim: eu não tenho tempo para fazer isso. Eu preciso acompanhar a Beatriz nos momentos finais. E não deu muita atenção para aquilo. E o benfeitor entendia que aquelas enfermidades, aquela justificativa, também tinham questões íntimas, que ele estava diante de uma experiência nova, que o fazia se sentir revitalizado, que o fazia se sentir mais jovem. Imagina se ele ia querer, naquele momento, demonstrar alguma fragilidade e deixar de vivenciar as situações tão gratificantes com a Marina. E como nós agimos com relação a isso? E aí tem uma pesquisa aqui interessante, porque eu falei para vocês que a gente ia tentar trazer 1963 aos dias de hoje. A gente chega ao ano de 2016, numa pesquisa em que 31% dos homens brasileiros não têm hábito a ir ao serviço de saúde. Os médicos aqui
devem saber isso com muito mais propriedade do que a gente. Para acompanhar o seu estado de saúde e fazer prevenções. E existem pesquisas que mostram que existem barreiras socioculturais. Eu sou o provedor, eu sou o responsável, eu sou o super-herói, eu não preciso me cuidar, que fazem com que ele possa não buscar isso porque ele tem a responsabilidade de ser o curador da família. E para a gente refletir, vale a pena nós lembrarmos de uma outra passagem contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz o seguinte: a necessidade de cuidar do corpo segundo as alternativas de saúde e doença influi na alma de maneira importante, pois temos que considerá-la como prisioneira da carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo. Instrumento da alma, desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força própria da natureza, é desconhecer as leis de Deus. Quando nós falamos que, quando se lê André Luiz, a gente não está achando só ali uma telenovela de histórias e encontros, são nessas minúcias que a revelação espiritual nos faz pensar. Como estamos cuidando da nossa saúde? Qual foi a última vez que nos preocupamos em fazer um check-up com ela? Nemésio, naquele momento, elegeu outras prioridades para a sua vida. O seu novo relacionamento, a esposa que estava por partir, e abriu mão de cuidar-se de si, a tal ponto de necessitar de um socorro espiritual para reequilibrar as suas forças. Beatriz se mantinha prisioneira naquele sentimento da despedida. Ele pensava muito que Beatriz precisava ter ele por perto para que ela pudesse ter a sua despedida e ele ter a bênção dela, como se dissesse: eu vou estar do teu lado, você vai desencarnar, eu vou estar perto de você, você vai desencarnar tranquila e eu vou seguir a minha vida. Eu vou seguir a minha vida com um novo amor, eu vou seguir a minha vida com minhas novas escolhas. E aí a gente se esquece de uma coisa: Beatriz vai para o plano espiritual e vai continuar vendo tudo. Então adianta essa relação material de imaginar de que a gente pode tapear as expressões do espírito, que a gente pode adiar o reencontro. Quando Beatriz, imaginem a cena de Beatriz ao regressar ao plano espiritual, reencontrar Nemésio com Marina. Que dor ela vai sentir? Daquele homem que talvez tenha sido zeloso, dedicado para ali estar diante dela até o último momento, já estava constituindo uma nova história. Escolha dele. Escolha dele fazer isso. E voltando um pouco àquilo que nós falamos da separação de almas, qual deverá ser o pensamento de Beatriz para não sofrer? Libertá-lo de qualquer ciúme, de qualquer sentimento de posse, de qualquer julgamento. Será que ele já estava com ela quando estava doente? Será que isso começou há muito tempo? Desde quando ele fez isso? Eu não acredito que ele foi capaz de me trair. Quem vai adoecer também? Ela. Quem vai passar por momentos difíceis no plano espiritual? Ela. E o nosso amigo Nemésio se entregava-se então naquelas noites de excessos e tinha sempre aquele remorso: e se a Beatriz fizesse o mesmo comigo, como que eu ia ficar? E aí André Luiz traz algumas situações bastante peculiares, evidentemente hoje colocadas no nosso tempo, bastante difíceis de perceber, apesar que a gente vê a situação dos lares, a situação da violência contra as mulheres ainda ser muito própria. Vejam, isso tudo é uma constituição cultural que vem, que em 1963, os espíritos já falavam que aquele homem tratava a mulher como um chinelo, que se não servisse mais, troca-se por outra. E aquele homem então começa a viver a situação de ver uma mulher desencarnando, um sentimento novo, e ele começa então a cuidar do cabelo, começa a fazer ginástica, começa a se preocupar
com alimentação, começa a frequentar festas para estar muito atualizado, para estar no meio de pessoas da idade de Marina, talvez, e não se renderia a nenhum impulso da doença, porque ele precisava viver aquele momento. Aí eu falei assim, isso não é incomum. Essa situação provavelmente não seja incomum, e a gente não está falando de algo que não aconteça em milhares de lares, com milhares de pessoas. Quem já ouviu falar da crise da meia-idade? De que ela visita trazendo questões importantes. E essa questão, ela traz uma constituição muito clara, que é assim, é quando o ser humano se coloca diante de uma situação do tipo, eu já vivi talvez metade da minha vida, eu não sei o que vai ser dela agora, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar ela, eu vou fazer dela a minha mais plena realização. Eu tenho o direito de ser feliz, eu já criei meus filhos, eu já dei estudos a eles, eu nunca faltei com as minhas responsabilidades, por que eu não posso fazer isso? E aí nós trouxemos aqui algumas pesquisas que isso é tão intenso e tão forte que muitas vezes causam situações de depressão, até mesmo de suicídio. E percebe-se que essa crise da meia-idade, ela está muito vinculada a uma situação de valores que nós levamos até a nossa meia-idade. Se eu vivi até lá, dando valor às pequenas conquistas materiais, aos prazeres da vida, quando eu dou diante de uma situação de que isso está acabando, é claro que eu entro em desespero. É claro que isso me tira o chão. É claro que isso faz com que eu possa me vincular a outras situações. E a gente entende que isso é importante ser discutido para que a gente possa introjetar o quanto antes valores que digam, estou próximo da minha idade, vou fazer daqui para frente melhor tudo aquilo que eu tenho feito para que eu desencarne numa situação mais serena, com mais conquistas para minha alma. E aí o que acontece? O espírito acelera nas conquistas, vai fazer ginástica, vai viajar, larga o casamento, arruma outras atividades, e aí quando desencarna, desfruta daquele vazio. E vejam como nós estamos respondendo à situação de hoje. Esse tema aqui da crise da meia-idade, como que nós respondemos a ela? Nós respondemos assim. Você abre uma revista e tem lá o seguinte: 10 dicas para você para você atravessar a crise da meia-idade com dignidade. O que será que é a dignidade que a revista coloca para a gente? Vocês sabem o que é a dignidade? Visite barbeiros de alta qualidade. Dê-se o direito de tomar os vinhos que você nunca tomou. Use roupas modernas. Viaje. Você não tem que mais ficar preso a nada, a compromissos. Vai ganhar o mundo. Frequente festas, seja popular, poste selfies. É assim que nós respondemos. E como é que André Luiz responde? Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, conquanto generoso, desconhecias que as almas nobres colhem no amor esponsalício da terra o fruto da alegria sublime, cuja polpa o tempo sazona e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. Eu já estou na minha idade, eu já estou mais próximo do fim. Eu tenho que cuidar daquilo que vai sobrar ou daquilo que vai ficar? Eu tenho que cuidar das emoções que eu não vou mais desfrutar quando eu estiver no plano espiritual, ou eu tenho que construir as minhas aspirações espirituais? E aqui de novo André Luiz traz um ensinamento para a gente, a nos dizer que o espírito que compreende que esta fase deve ser vivida com mais olhos para aquilo que se conquistou e não para aquilo que se deixou de conquistar. Eu não viajei para onde eu quis, mas eu fui digno em amar aquela que eu escolhi. Eu não tive
os prazeres dos vinhos, dos quais talvez eu tenha sonhado na minha juventude, mas eu eduquei meus filhos. E o que é que nós vamos levar conosco? Será que essa meia-idade, esse tempo que falta, se ele for vivenciado numa intensidade, vai mudar alguma coisa para a gente? Vai. Nós vamos acordar lá com profundo arrependimento. Nós vamos acordar lá imaginando que bastaria renunciar a esses próprios instintos para não derramar lágrimas, para não sofrer. É sim um desafio de educação e sublimação dos sentimentos. Félix e Nemésio têm um esgotamento frente aos hábitos. Nemésio tem um esgotamento frente aos hábitos demolidores que ele se rendeu, as festas, a bebida e assim por diante. Ao lembrar de Marina, pensou em cuidar-se, mas desejaria esperar para consolidar a relação. Ele queria casar com ela e queria avançar com isso. O esforço de Neves, e aí um outro ponto que se coloca naquele momento, Neves chega a se perguntar: de que vale eu adiantar trabalhando com tanta cólera que eu estou carregando dentro de mim? De que vale eu continuar sendo um servidor passando por tudo isso? E ele coloca então: o inferno não é o cárcere do fogo, mas voltar à terra e estar com os parentes que já deixamos. Esta é uma conquista para que a gente possa se dedicar. Não estamos dizendo que vamos encontrar as pessoas fazendo aquilo que nós desejamos. Mas a gente pode entender de que se de alguma forma nós deixamos algum legado àquelas pessoas que conviveram conosco durante 20, 30, 40, 50 anos, a gente vai encontrar um lar que não vai trazer essa dor. A gente vai encontrar pessoas com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas necessidades de vivenciar as suas provas, mas alinhadas para um propósito regenerador. Então a construção que nós fazemos, ela não termina quando nós fechamos os olhos do corpo e despertamos no plano espiritual. Félix então nos coloca: como se pode exigir de Nemésio, como se pode exigir